Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com Antônio Silvão Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e da CNTq, Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, do ramo químico do Brasil. Silvão, bem-vindo. Obrigado. Primeiro, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre, nos dê muita sabedoria e perseverança para continuarmos firmes nessa importante caminhada. Agradecer a você e toda a equipe pela oportunidade. É isso aí. Nós vamos decorrer um pouco sobre a importância do sindicato e vamos começar falando sobre campanha salarial, Silvão. Campanha salarial. Nós tivemos aí recentemente a reforma trabalhista que abriu, lógico, precarizou, teve aí situações muito complicadas, você vai detalhar um pouco sobre isso, mas também trouxe um lado, entre aspas, positivo, não é? Nós vamos ter agora campanha salarial, já estamos em campanha salarial do setor químico, né, e plástico 2026, químicos com database, plástico database 1º de novembro de 2026. Fala um pouco sobre isso, Silvão. Em primeiro lugar, é importante observar esse destaque que você fez para a reforma. A legislação, ela trouxe uma série de impactos negativos, né? Conquistas, avanços, evoluções que acabou retroagindo. Nós temos, por exemplo, bem emblemático, trabalhador da área rural que já tinha consolidado a hora itinere, ou seja, a hora que ele tem de deslocamento do local de início, tá certo? Do encontro, porque normalmente as áreas rurais, as pessoas não vão até a sede, tá certo? Das usinas, eles vão até um determinado ponto de encontro na cidade. Dali desloca-se para o local de trabalho. Então tinha um tempo de percurso, isso já era remunerado. A reforma da 3467, ela tira essa situação. No ambiente urbano, ela cria também algumas dificuldades, tá certo? Quando ela busca, de alguma forma, dizer que há possibilidade de um empregado negociar alguns temas diretamente com o empregador. Um exemplo, um banco de horas que tem uma vigência semestral, pode ser feito direto. Não existe possibilidade de você tratar de forma, digamos assim, regular, uma situação de dependência total. O empregado, ele não tem condições, ele pode até ter capacidade, ter conhecimento, mas ele não tem liberdade de negociar direto com o empregador. É a galinha cuidando, a raposa cuidando do galinheiro. Mas, de um outro lado, vários outros temas, a legislação, a 13467, ela diz o seguinte, que é responsabilidade, tá certo, e competência da representação laboral de sindicatos, federações, confederações, tá certo? A representação dos trabalhadores no processo negocial e que isso que for negociado, o que é negociado, ele prevalece sobre a lei, sobre a legislação. Traz alguns pontos aí, tá certo, que são inegociáveis. Destaca-se no 611A. Mas só o fato de dizer e reconhecer a capacidade e a competência da estrutura sindical, isso já é um avanço. De um outro lado, eles buscaram muito o legislador, e esse era o objetivo da 13467, arrebentar, enfraquecer, deixar de joelhos a estrutura sindical. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Nós temos casos aleatórios que realmente sindicatos tiveram muita dificuldade, mas os sindicatos estão conseguindo se sobressair justamente pela sua capacidade e competência no processo negocial. E dentro desse bojo da negociação, você também já trata do custeio sindical. E é assim que tem que funcionar. E aí a estrutura sindical ela precisa ser fortalecida. Sindicato, federação e confederação. Traz o quê? Uma aproximação, uma relação mais direta, onde os sindicatos, federações e confederações têm que trabalhar em harmonia e buscando sempre o fortalecimento. É óbvio a importância e a necessidade da participação das centrais sindicais, que transcende a pauta sindical. Central ela já trabalha mais de uma questão, tá certo? De alguns temas que ele passa do limite da relação capital e trabalho. E é importante, é uma organização da sociedade. Tá? Então, os desafios são grandes, mas nós estamos conseguindo lutar e com fé em Jesus nós vamos cantar o hino da vitória todos juntos.
Silvio, você tocou num assunto que eu considero um dos assuntos mais importantes dentro da reforma trabalhista, e eu te explico por quê. E você enfatizou muito bem a relação, que é essa questão de querer o patrão ou empregado negociar um com o outro. É uma força que não bate, né? Se você pega, por exemplo, o camarada tá lá e vai pedir um aumento de salário, umas férias, qualquer tipo dessa negociação, um aumento da cesta básica, né? Um complemento no transporte, ele ser ouvido sozinho, só ele, é muito complicado. Precisa-se, então, do seu representante, que é o sindicato, não é isso? Correto. Veja bem, isso é notório. O empresário, ele sabe disso. Que o poder dele de persuadir o trabalhador individualmente é enorme. É por isso que ele busca arrebentar a estrutura, arrebentar a representação laboral. Tá? Por quê? Mal sabe ele, né, que o que leva o crescimento do negócio é a produtividade. E a produtividade é resultado de um trabalho que vem a ser desenvolvido com justiça social, tá certo? Com valorização da mão de obra, tá certo? E de forma perfeita em termos de produtividade, em termos de qualidade do produto. E essa qualidade, ela só é alcançada na medida que todas as partes estão sendo valorizadas nesse processo. E eles sabem disso. O empresário, ele sabe tanto da força dessa unidade do conjunto dos trabalhadores junto com o seu sindicato, federação, confederação e central, que eles também não negociam sozinhos. Quando eles buscam, eles têm uma pauta, eles têm uma reivindicação tributária, fiscal, benefícios, eles usam através da representação econômica. E é bom. E tem os sindicatos patronais também. Exatamente o que eu ia falar. Sindicato, federação e confederação patronal. Exatamente. Nós estamos agora já em negociação do setor químico, né? Tivemos do setor farmacêutico, data base 1º de abril. E agora não, na verdade, mal se encerra uma negociação, já se começa outra. É bom o trabalhador entender isso, que isso é constante, não tem uma pausa, não existe pausa. A negociação é constante. E agora em negociação, o setor químico. Na cabeça do trabalhador, ele não tem uma noção do que é essa negociação, né? Do embate que é, da equipe que o sindicato precisa ter, de suporte da área de economia, jurídica, comunicação, para poder enfrentar esse gigante que é o sindicato patronal. Também que vem ali com uma força muito grande e querendo tirar direitos. A primeira coisa que eles apresentam é retirada de conquista do sindicato, como diminuição cesta básica, e aí vai outros assuntos também que você domina bem e pode explicar para os nossos ouvintes. Eu acho que esse destaque que você faz é importante, quer dizer, a união faz a força. A gente costuma dizer, uma andorinha só não faz verão. É fato. Quando você vai para um processo negocial onde você tem um contingente maior de pessoas envolvidas, a tua chance de resultado positivo ela é maior. Então, a unidade do trabalhador, ela vem em benefício do próprio trabalhador. Porque o sindicato não é a sede, não é o espaço administrativo, não é o espaço de lazer. Aquilo é um local de encontro, é um ponto de referência. Mas a unidade do trabalhador é o que fortalece a sua representação. E nós precisamos ter clareza nisso. Quando o setor empregador, os empresários, utiliza o governo, utiliza o parlamento, você está entendendo? Para poder fazer enfrentamento com os trabalhadores, fica claro que eles também individualmente, eles sabem que eles têm pouca chance de sucesso, por isso que eles se unem. E eles combatem a nossa unidade. Porque eles sabem que a nossa unidade nos fortalece e o fortalecimento leva às conquistas. Agora, é importante observar que quando a gente tem uma ação respeitosa, de valorização, você fortalece o CNPJ. Quem é o CNPJ? É a empresa. Para que ela tenha um produto melhor, para que ela tenha um custo menor, para que ela tenha um processo mais célere, para que ela tenha menor desperdício, para que ela tenha menos retrabalho, para que ela consiga, no conjunto da ópera, ela ter uma produtividade melhor. Ou seja, ela tem mais produtos com menos custo.
Com isso ela vai ter uma possibilidade de preço melhor, vender mais e ter um resultado per capita melhor, que somado traz o lucro que a empresa precisa e que essa empresa ela tem que estar comprometida em valorizar quem ajudou esse processo, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a nossa luta. A nossa luta é para fazer com que você, trabalhador e trabalhadora, seja reconhecido e valorizado. Porque o capital, o patrão, ele tem o recurso financeiro, mas ele não tem competência para fazer o que você, trabalhador e trabalhadora, faz numa máquina, numa área administrativa. Porque não é só a área industrial, é o conjunto, é o CNPJ. Inteiro. Tanto o administrativo quanto o industrial, eles têm que trabalhar em harmonia para produzir. Silvan, nós vamos falar um pouquinho mais, mas não agora, ainda continuar falando sobre campanha salarial. Mas você tocou num assunto que não tem como eu fugir nesse momento, que é um gancho que você me deu, que é a questão da representatividade na esfera legislativa, né? Você falou, olha, o patronal tem lá um número de deputados, um número de senadores que trabalham para eles, né? Que trabalham para eles. Então nós, por exemplo, agora nessas eleições de 2026, nós temos 513 deputados, né? Isso a nível federal. 81 senadores, 54 cadeiras em disputa. Dentro do estado de São Paulo, são 70 deputados, dentro do nosso estado, que estarão ali concorrendo. Das 3 cadeiras do Senado, nós vamos eleger, vão ficar vagas 2 cadeiras. Silvan, a importância da consciência do trabalhador em escolher esses políticos que vão nos representar. Eu disse aqui, são números enormes. Esse pessoal aqui, eles vão decidir assuntos importantíssimos. Nós tivemos aí alguns assuntos importantes que nós discutimos, como o fim do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a progressão para quem ganha 7 mil. Foi uma briga danada isso. Né? Nós estamos com uma luta tremenda agora também ainda com o fim da escala 6x1, com os oportunistas pegando carona agora de uma hora para outra, mudaram de ideia e ainda apresentaram uma proposta horrível do 7x0. Também não vamos entrar nesse detalhe, que eu acho que também nem vale a pena nesse momento bater nesse sentido. Mas a importância de termos representantes lá, representantes do trabalhador. Veja bem, Toninho, você falou muito bem a respeito dessa luta que está em curso, ela não está concluída. A jornada 6x1, nós precisamos efetivamente, e é justificável a nossa luta pela redução, porque se você pega nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, o que nós tivemos de incremento tecnológico no processo laboral, quer indústria, serviço, negócio, tudo, todas as áreas, elas evoluíram. Graças à tecnologia, graças à inovação, foram investimentos, resultados já das operações que trouxeram maior resultado, maior produtividade, maior volume. Dá-se sempre um exemplo das montadoras. Quantos mil trabalhadores você tinha num parque industrial de uma montadora e quantos tem hoje? Então, sabe, e isso tem que ter um retorno. Então, é chegada a hora de você fazer efetivamente uma redução de jornada e proporcionar uma condição de vida melhor para o trabalhador e para a sua família. Até porque a gente tem que considerar que o ritmo de trabalho dentro da fábrica, em todos os ambientes de trabalho, é outro. O ritmo de trabalho. Porque quando você trabalha junto com uma máquina, ela te dá o ritmo de trabalho. E é aceleradíssimo. Tanto é que os problemas de saúde aumentaram muito por causa do ritmo de trabalho. E nós precisamos diminuir, Cetanina, os dias de trabalho. E é tranquilo. As empresas estão falando, não, pô, tá, isso não dá, isso vai aumentar custo. Balela, mentira. O problema é que o capital, o setor empresarial, com raras exceções, é ganancioso. É ganancioso. Quanto mais tem, mais quer. Só que eles precisam tomar cuidado. Porque ou você faz essa distribuição de forma organizada, ou vai acontecer de outras formas. Pois é. Então, a jornada de trabalho, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, Cetanina, é mais do que justificável e possível de realizar. E é um reconhecimento.
Isso o trabalhador merece. Agora você vê, a Câmara houve uma movimentação muito forte da sociedade e como eles estariam, todos eles, passando pelo processo eleitoral agora de outubro de 26, eles ficaram com medo. Pois é. E cederam à pressão da sociedade e aprovaram rapidinho. Como o Senado tem um terço que não vai às urnas, inclusive o senhor Alcolumbre, sentou em cima e está pressionando, está chantageando o governo federal com benécias, com vantagens e está segurando a votação dessa PEC. Esse jogo político que é... E aí a sociedade tem que fazer o seu movimento. Tem que fazer o seu movimento, tem que contribuir. É o que o movimento sindical está fazendo. Todos os trabalhadores, e aqui eu parabenizo a família química nacional, a qual eu represento como presidente da Confederação, e vice-presidente que e vice-presidente da Federação Estadual, que está se mobilizando. E é assim que a gente tem que fazer. E aí o que nós temos que fazer? 2/3 do Senado vai às urnas. Está entendendo? Exatamente. Se nós pressionarmos esses 2/3 que vai às urnas, que são candidatos, quase todos eles, e dizer, olha, não vou esquecer do teu nome, se você não votar o projeto, a PEC, da redução da jornada e dos dias de trabalho, não vou esquecer do teu nome, você não volta. Tem que pressionar, porque a arma que o trabalhador tem, qual que é? É o voto. Agora, você, trabalhador e trabalhadora, você, pequeno e médio empresário, que não são beneficiados, tá certo? Pelos lobbies do parlamento. Porque o lobby são grandes latifundiários e grandes industriários. Pois é. Tá? Que se beneficiam, que ditam a regra do jogo e que pressionam dos dois lados. Estão lá dia e noite. E que elegem deputados e senadores. Tá certo? Tem um senador lá do Rio Grande do Norte, chamado Rogério Marinho. Isso é uma figura. Esse é contra a sociedade. 90% da sociedade são trabalhadores e trabalhadoras. E ele se posiciona sempre contra. Pois é. A esses 90%. É um absurdo um negócio desse. O pessoal Agora, nós temos que manter a nossa unidade para a gente alcançar nossas conquistas. Pois é. O pessoal não tem noção do quanto esses camaradas, eles investem no lobby. A minha enteada e meu genro estiveram em Brasília há 3 semanas atrás, e o meu cunhado ficou trabalhando, né? Enquanto a minha enteada estava trabalhando na área de saúde, os dois. Então ele ficava lá no hotel mesmo, trabalhando no hotel. E ele falou, aquele pessoal em Brasília, tinha uns camaradas que ficavam andando para cima e para baixo, e falando, e não sei o quê. São os lobistas. Falei, são os lobistas, os caras estão lá e tal, ele escutou algumas coisas e estão lá. A gente precisa também de representantes nossos, não dessa forma, mas... E agora é a hora, a eleição. Agora é a hora. Procure saber quem é o candidato que está pedindo seu voto, qual é a história dele, qual é o compromisso dele. Porque você, trabalhador e trabalhadora, tem uma arma importantíssima na mão, que é o voto. Agora, não adianta você votar num representante do empresariado e achar que ele vai defender o fim da jornada, que ele vai defender um maior salário mínimo, que ele vai defender uma melhor condição de trabalho, que ele vai defender, tá certo, um sistema mais justo. Não é nada. Você está entendendo? Um programa de moradia que alcance as pessoas que realmente precisam. Não vai. Ele vai beneficiar quem? Grandes construtoras, grandes grupos econômicos, que são quem mantém eles. Então você, com o seu voto, você pode tirar esses lobistas de lá. Pois é. Silvan, vamos voltar um pouco sobre campanha salarial? Quais são os pontos assim, de maior importância, que vai ser mais trabalhado na database agora 1º de novembro, que são os químicos e o plástico? Nós estamos fortalecendo nas campanhas salariais esse nosso movimento pela redução da jornada e dos dias de trabalho, tá certo? Há uma possibilidade de se manter o que foi aprovado na Câmara, de que a jornada ela cai imediatamente para 42 horas e depois para 41 e 40 daqui 2 anos. Nós estamos falando 26, 27, 28, seria final de 28, 29, já estaríamos com 40 horas.
e 2 dias de descanso. Tá? E aí a gente traz à mesa a negociação, traz à mesa o sindicato, federação, confederação, para tratar, regulamentar essa coisa. Isso é muito importante. Nós vamos estar fortalecendo nas nossas campanhas. Nós já fizemos isso com o setor farmacêutico. O setor farmacêutico já há praticamente uns 10 anos que nós estamos trabalhando com 40 horas semanais no estado de São Paulo. E deu certo. A confederação, ela vem agora buscando avançar essa pauta para outros estados. Minas Gerais, Goiás, principalmente, e outros estados onde a gente tem polos farmacêuticos, tá? Então, na realidade, é isso que a gente precisa fazer. Além das discussões no parlamento, além da gente se mobilizar para pressionar a Câmara, o Senado, a gente tem também, nas campanhas salariais, fazer o nosso movimento em defesa daquilo que nós acreditamos, lutamos e estamos convencidos de que é possível fazer. Nós fizemos, acabei de falar, no setor farmacêutico, e o segmento cresceu, não diminuiu. Tá? Uma outra situação é a recuperação do poder de compra. Nós estamos com uma inflação beirando aí os 4 e pouco, mas nós estamos com um impacto na mesa do trabalhador que ele chega perto de 8,5%, 9%. Nós estamos com juros, uma Selic, que ela inclusive compromete, digamos assim, o atendimento, o funcionamento do Estado, tanto o governo federal, estadual e municipal, que é a taxa Selic. Pois é. É inaceitável. O sistema financeiro domina a política e dita a regra do jogo. Ah, mas nós temos um Banco Central independente. Balela. Balela. Que independência nenhuma. Fala-se que tem um Banco Central independente para que não tenha uma pressão maior da sociedade, do governo, que estiver no exercício, para adequar uma política de desenvolvimento e crescimento. Qual é o país que avança, que desenvolve, que faz justiça social com 10% de juro real? Me mostra um país que consiga sair dessas amarras do juro real. O Brasil está vivendo isso. O governo Lula falou muito, cobrou muito, mas está aí o Galipo. Está fazendo a mesma coisa que o antecessor dele. Ou seja, quem manda é o sistema financeiro, pô. Para com isso. Metade da receita tributária vai para os bancos. Para os bancos. Quem aguenta? Pois é. Tá? E isso é na campanha salarial, a gente precisa de aumento real de salário. Nós precisamos ter uma produtividade reconhecida e transferida para o trabalhador. A nossa produtividade ela tem avançado nos últimos anos, mas ela não está chegando no olerite. Nós avançamos muito nos benefícios e nós estamos trabalhando para manter, acelerar mais, tá certo? A valorização dos benefícios, o VA, Vale Alimentação, cesta básica. Instala convênios aonde não tem, porque infelizmente o sistema de saúde, apesar de ser oneroso, não é funcional. O incrível, você pega, eu ando muito por aí, você pega municípios de vários estados onde a saúde pública funciona. Então. E o incrível, Toninho, aonde a saúde pública está funcionando, o custo da saúde privada é bem menor. Aonde a saúde pública está caótica, a saúde privada é absurdo. Coincidência? Por quê? Como a saúde pública ela atende, você tá entendendo, né? A saúde privada não tem campo. Aí eles têm que diminuir o custo real deles. Então, o custo da saúde depende do lugar onde você está. Nós estamos, por exemplo, numa cidade aqui de Guarulhos, 1.400.000 trabalhadores, onde você tem uma saúde pública caótica, porque é muita gente para poucos profissionais atenderem, essa é a realidade. Não é que os médicos, que a enfermagem pública não tem qualidade. Tem qualidade sim, mas a demanda é enorme. E aí abre um espaço para quê? Para a saúde privada. Exatamente. Porque você precisa fazer um procedimento, um pequeno exame, você tem uma fila de 300 pessoas para fazer. E a oferta não acompanha. Aí vai ter que desembolsar, vai ter que ir para a saúde privada. Agora, no interior você tem uma realidade diferente. Até porque a gente tem percebido em vários estados
Muitos profissionais da saúde estão saindo das capitais por uma questão de insegurança, de qualidade de vida, e estão migrando para essas regiões. E aí atende bem a população, porque a demanda é menor. Mas isso são bandeiras que a gente tem. Segurança no ambiente de trabalho é fundamental. Fundamental. Nós estamos numa grande discussão da NR1, que passa por uma transformação, que ela potencializa, ela valoriza muito a qualidade de vida, o psicossocial. Porque são muitos problemas, a pressão hoje que o trabalhador sofre, trabalhador e trabalhador no ambiente de trabalho, e que acumula essa pressão do ambiente de trabalho com os problemas que ele está vivendo na vida, no dia a dia, com a família. Você já imaginou um pai e uma mãe pegar uma criança de 10, 11 anos e encontrar pino de cocaína dentro da sacola da escola? Pois é. Como é que um pai e uma mãe dessa vai reagir? Qual é a estrutura? Quem é que tem estrutura para passar por uma situação dessa? O trabalhador, a trabalhadora, trabalha o dia inteiro, a semana inteira, chega no final do mês, o que recebe de salário, não consegue fazer uma compra adequada, não consegue pagar uma conta de água, de luz, não consegue pagar aluguel de uma casa. Como é que a pessoa reage? É frustrante, a pessoa não fica então, bem. O psíquico da pessoa explode. E aí a gente precisa ter essa discussão, tá? A responsabilidade, ela é coletiva, é da sociedade como um todo. Nós precisamos nos preocupar com o bem-estar nosso e dos outros. E essa é a luta do sindicato. O sindicato luta para que a maioria ou a totalidade possa usufruir. E aí, só rapidamente, nós temos investido tanto nessa questão de qualidade de vida, que é uma coisa que a diretoria mais tem feito. Melhorar a cada dia os serviços que a gente oferece para os associados e seus dependentes. Sobre isso que eu quero falar as agora, áreas de lazer. Vamos falar sobre isso já, mas eu quero juntar com isso a questão do aniversário da entidade. Ela foi fundada em 5 de outubro de 1962, é isso mesmo? Isso. É. E ela vai completar Começamos agora... um pouco antes como associação. Vai começar agora, ela vai completar agora 63 anos como sindicato. 64 anos. 64 anos como sindicato. E ela sofreu uma mudança muito grande. Eu acompanho há quase 20 anos, são quase 20 anos acompanhando o Sindicato dos Químicos, e eu participei um pouco dessa mudança, dessa transformação, e você acabou de falar de equipamentos importantes, né, que o sindicato trabalha sem perder o seu princípio, né, que é a briga por qualidade de trabalho, qualidade de vida do trabalhador lá dentro da empresa, remuneração, sem perder essa bandeira que é o foco principal. Mas tem uma estrutura que ao longo desses anos foi trabalhada. Pode falar um pouquinho sobre isso? Toninho, eu até agradeço a oportunidade de poder falar. Eu quero agradecer a Deus no primeiro plano, porque é quem tem dado o norte, é quem tem nos autorizado, nos permitido fazer aquilo que está sendo feito. Eu oro muito a Deus sempre que a gente pensa em fazer alguma coisa para saber. Ele sabe, nós não. Estamos no caminho certo? Estaremos fazendo algo que vai realmente trazer benefício? E ele tem validado. E a gente tem visto o quanto tem sido importante. A diretoria tem trabalhado com muita dedicação, muito afinco, com muita unidade. Os desafios são grandes. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, que o trabalhador ele tem a consciência de classe, de entender que ele precisa manter, ele precisa sustentar, ele precisa contribuir, ele precisa participar politicamente, ele precisa estar presente na luta do sindicato. Porque o que faz a vitória é a luta, e o que faz a luta é a participação. E nós temos procurado da melhor forma possível, com o esforço de todas as pessoas que estão diretamente ligadas, diretoria, funcionários, parceiros que estão com a gente no dia a dia, fazer sempre o melhor. Isso a gente tem trabalhado tanto no dia a dia da nossa luta sindical, que é o que você falou, qualidade de vida, remuneração, melhoria dos benefícios, maior proteção. Nós temos trabalhado muito também auxiliando os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, da base que representamos, no diálogo, na cobrança, junto aos órgãos públicos, tá certo? Nós temos nos dedicado a isso, tá certo? A estar efetivamente, tá? Também na militância da melhoria da qualidade de vida, aonde está o trabalhador e sua família.
é um problema na educação, na insegurança, no lazer público, mas nós temos feito a nossa parte em relação ao entretenimento. Nós investimos, ampliamos, melhoramos a qualidade de vida na nossa colônia. Hoje nós temos 32 apartamentos, muito bem estruturado, glória a Deus, da melhor forma possível, atendido os trabalhadores e trabalhadoras associados e suas famílias, tem aumentado o nosso quadro associativo, isso é muito bom, é gratificante. E nós temos o nosso clube de campo, que é aqui próximo, na divisa entre Guarulhos e Mariporã, na estrada de Saboó, onde estamos na fase conclusiva, praticamente, de 20 apartamentos, onde a gente vai, além de oferecer o atendimento diário, que é uma das características do clube, trabalhadores e trabalhadoras que desejarem vão poder também se hospedar, passar um final de semana, passar uns dias de férias, naquele espaço tão maravilhoso, um complexo de lazer muito bem estruturado. Tá? E nós temos aqui na sede, além do atendimento a todos o apoio, suporte, também a área de lazer. Nós temos uma quadra poliesportiva, salão de festas para atender o trabalhador e trabalhadora. E você que ainda não é sócio, fique sócio do sindicato, participe, integre, nos ajude a ajudá-los. Tá? Agora, tudo isso é possível com a participação de todo mundo. Então, é motivo de muito orgulho para nós podermos apresentar, tá aqui ó, no vídeo, mostrando esses equipamentos. É para você, trabalhador e trabalhadora, e a sua família. Silvan, para encerrarmos essa nossa conversa, o sindicato, você já trouxe um pouquinho na sua fala, na sua conversa aqui, mas eu quero explorar um pouquinho mais sobre isso, para que as pessoas possam entender a importância do sindicato. O sindicato ele não fica somente na porta de fábrica, o sindicato não fica só nas questões de lazer, né? E também não só na briga por uma boa remuneração. Ele tem uma importância muito grande na sociedade. Algumas conquistas que a sociedade toda desfruta também partiu de briga, ou briga que iniciou com o sindicato, ou que o sindicato abraçou e foi junto ali levantar essa bandeira. Então o sindicato vai muito além do que as pessoas imaginam, né? De microfone, carro de som, aquela coisa. O sindicato tem um papel importante na sociedade, que é um trabalho que muitas vezes as pessoas não enxergam. Toninho, é muito boa a tua pergunta e a oportunidade da gente falar, porque quando a gente fala sindicato, é algo maior do que a gente imagina, porque o sindicato é uma organização da sociedade. Qual a finalidade dessa instituição? Lutar por qualidade de vida, oportunidade, tá certo? Quando a gente fala da importância da educação, nós estamos falando de oportunidade para o trabalhador, trabalhadora, para o filho do trabalhador e trabalhadora, almejar uma melhora na vida, ter acesso, tá certo? A bens, usufruir, viver de uma forma digna, porque Deus nos deu a vida para que a gente seja feliz, para que a gente viva bem, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha família, para que a gente tenha amor no coração. E você só pode oferecer o que você tem. Se você é uma pessoa maldosa, você só vai querer fazer o mal. Se você é uma pessoa que vive na presença de Deus, você vai querer transmitir para as pessoas e fazer pelas pessoas coisas boas. Quando o sindicato ele olha para uma sociedade, as lideranças sindicais, elas estão comprometidas com a luta de classe. E o conjunto de sindicatos que se organizam através de uma federação, confederação, uma central, a nível nacional, estão preocupados com o país, com a qualidade de vida. Nós estamos agora num dilema muito grande, discutindo com o governo, o impacto que nós vamos viver aqui dentro por conta de uma briga, você está entendendo? É uma briga insana do governo dos Estados Unidos com o mundo. Esse cara está arrumando briga com o mundo. Ele está conseguindo desequilibrar o planeta por uma posição insana de uma cabeça. Mas ele, com certeza, vai colher o que ele está plantando. Pode ter certeza. Agora, quando a gente fala na organização local, o sindicato, ele ajuda o movimento social, de moradia, juventude. Nós estamos sempre envolvidos. Nós temos um companheiro nosso de direção
que tem uma relação muito boa na condição de representante da diretoria da categoria, que é o Nelson, conhecido Nelson dos Químicos. Ele faz por amor, ele gosta de estar sempre na comunidade, conversando com as pessoas, auxiliando, orientando, ajudando, abrindo portas para resolver um problema que a comunidade está enfrentando. São diversas pautas que recebemos e ele é designado pela diretoria para cuidar desses assuntos. Isso é muito importante, porque o trabalhador nos vê muitas vezes numa luta por uma melhoria na educação, uma escola, um posto de saúde, um sistema de transporte. É o papel nosso, porque aquilo envolve a família, envolve o trabalhador. Além de lutar pela qualidade de vida, pela segurança, pela remuneração dentro do quadrilátero da empresa, nós também nos preocupamos com a vida do trabalhador e trabalhadora fora. É óbvio que aí a gente busca, numa hora dessa, conscientizar o trabalhador e trabalhadora da importância do seu voto. Nós já tentamos, aqui na cidade, eleger o nosso representante e não tivemos o apoio que era necessário. Tivemos uma votação boa, tá, mas não foi o suficiente. Chega agora o momento eleitoral, aparecem os candidatos que têm compromisso com o trabalhador, com a trabalhadora, e aparecem aqueles que se dizem comprometidos. Como é que você vai separar o joio do trigo? Você vai ter que buscar o histórico. Mas quando você vota numa pessoa que é um fake, que ele diz que está comprometido com você, trabalhador e trabalhador, não está comprometido com o capital, ele não vai defender a nossa bandeira, a nossa pauta. Então você tem que se aliar com quem realmente vai fortalecer a luta. E aí o sindicato sai fortalecido, consequentemente, quem ganha? O trabalhador e trabalhadora. Então essa unidade, ela é fundamental. E nós temos demonstrado. O que está ao nosso alcance a gente tem feito. Agora, se nós tivéssemos mais condições, faríamos mais. E essa condição adicional é você, trabalhador e trabalhadora, que poderá nos dar. Atendendo um pedido, apoiando uma luta do sindicato, em defesa de uma ou outra candidatura que esteja comprometida com a pauta dos trabalhadores. Isso é muito importante. Porque depois do processo eleitoral, são 4 anos de lamentação. E aí não tem jeito. Uma vez feito, tá feito. Aí já foi. Silvano, para encerrar, olhando para aquela câmera, uma mensagem direta para a classe trabalhadora que você representa e para os moradores aonde a sede do sindicato está, que é Guarulhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Deus tem nos dado toda a condição, a sabedoria e a perseverança para que a gente continue firmes nessa caminhada. E você que está nos acompanhando, tenha certeza de uma coisa. Aqueles momentos de maior desafio, de maior dificuldade, de maior desespero, dobra teu joelho e se apega a Deus. Coloca na mão dele o que você não conseguiu resolver. E com certeza ele vai te mostrar o caminho. E procure sempre participar dos movimentos, ajudar na organização, ajudar na mobilização, porque nós estamos aqui nos empenhando para fazer o melhor. E se alguma coisa que essa diretoria tem feito, você não tem concordado, se manifeste democraticamente. Diga o porquê e para quê. Mostre qual é o teu pensamento. Nos ajuda a melhorar. Porque o nosso objetivo é oferecer o melhor para você e para a sua família, para todos os seus colegas de trabalho. E você, cidadão guarulhense, a gente deixa a mesma receita. Tá bom? Fé, esperança e que tenha Deus no teu coração, para que a gente possa vencer os obstáculos. E a cidade, ela é resultado da luta de cada um de nós. Nós estamos vendo nova administração, 2 anos da nova administração, algumas coisas estão sendo feitas, outras coisas não estão sendo feitas. Vamos apontar, vamos sugerir, tá certo? E vamos dar a nossa contribuição e exigir aquilo que nós entendemos que foi o compromisso de vereadores e do prefeito há 2 anos atrás,
Nós fizemos a nossa parte, agora vamos cobrar para que eles façam a deles, para que a gente tenha uma cidade melhor, mais humana, mais solidária e com maior oportunidade para todos. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Você pode acompanhar os trabalhos do Sindicato dos Químicos de Guarulhos através do site www.sindquimicos.org.br, através das redes sociais, o Instagram, Sindquímicos, o Facebook, Sindquímicos e o TikTok, Sindquímicos. Lá você acompanha todas as movimentações, todos os trabalhos e eventos e bandeiras defendidas pelo Sindicato dos Químicos de Guarulhos e região. Silvan, muito obrigado por ter doado o seu tempo nessa conversa. Com certeza isso abriu muito a mente das pessoas que estão nos ouvindo e vendo, né? O programa vai aí para a pauta do dia, que é um programa de rádio que nós temos ali pela manhã, vai para a TV, também para a TV, e vai circular aí por vários meios de comunicações. As pessoas com certeza vão ter aí essa clareza do que é e da importância do sindicato. Muito obrigado, Silvan. Muito obrigado a todos vocês.